Muito bem, gente. Boa noite para todo mundo, graça e paz. Eu estava com saudade dessa igreja, viu? Aqui é um dos lugares que a gente mais gosta de estar. Primeiro, por causa dos seus pastores, que são nossos amigos. Enquanto o pastor Diego falava aqui, eu fiquei pensando. Eu acho que eu fui a primeira cobaia dele, Esther, na faculdade, né? Ele estava aprendendo a cozinhar. Ele tinha 3 panelinhas desse tamanho, gente. Malemar dava para cozinhar um pão, mas era o que tinha. Eu, o pastor Diego, o pastor Cezinha. E a nossa cooperativa durou o quê? Uma semana? Enfim, depois disso a gente entendeu que a melhor opção era ir para o restaurante. Mas durou um tempo, né? E era o que tinha para aqueles dias. Feijão com açúcar, e outras experiências aí que nós tivemos no início aí da nossa faculdade, no início da caminhada. Mas foi um tempo bom, tempo de aprendizado. Por misericórdia de Deus, a gente aprendeu a cozinhar, nos tornamos pastores, casamos. Deus é bom, né? Então, se tem algum solteiro aí, cutuca ele e fala: tem chance para você. Se Deus ajudou esses caras, tem chance para vocês. Falando em solteiro, tem uma ovelha minha, um companheiro aqui, seja bem-vindo, né? Eu não vou pedir para ele ficar em pé, porque senão depois ele me mata, né? E a igreja fica sem pastor. Mas, pastor, tem um rapaz solteiro lá de Marialva que está por aqui, que ele é meu discípulo, né? Então ele veio aqui para ouvir a palavra, né? Esse menino é dos bons. Ai, coisa boa. Gente, eu quero nessa noite, na verdade, quando o seu pastor me convidou para estar aqui, ele disse assim: olha, o tema é esse, nós vamos falar sobre adoração e oração. E eu tinha uma palavra de Deus no meu coração. E depois de alguns dias, eu entendi que há uma outra mensagem que eu posso compartilhar com vocês nessa noite. Eu quero falar sobre isso, sobre uma vida de adoração, sobre uma vida de oração. Eu quero, na verdade, usar um exemplo, de alguém que eu vi ser um adorador e um homem de oração, do seu jeito, à sua maneira e no seu tempo, mas que inspirou a minha vida, inspirou tantas outras pessoas. Então, se você puder abrir sua Bíblia, talvez você não vai entender muita coisa que eu vá falar agora no início, mas espere o final. Se você não entender nada, fala assim: Espírito Santo, me ajuda. O pastor acabou com a minha cabeça, mas me ajuda a entender o que o Senhor tem para mim hoje. Abra comigo aí então a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 7. Eu quero ler 3 versículos apenas para a gente começar. Eclesiastes capítulo 7. Nós vamos ler os versículos 2, 3 e 4. Eclesiastes capítulo 7, versículos 2, 3 e 4, a Bíblia diz assim: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todas as pessoas, e que os vivos o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se melhora o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. O primeiro versículo que eu li com você, talvez seja um versículo mais conhecido, né? Melhor ir à casa onde há luto do que à casa onde há banquete. E ele termina dizendo assim: porque ali se vê o fim de todas as pessoas, e que os vivos o tomem em consideração. Essa última expressão, é sobre isso que eu quero falar hoje, que os vivos tomem em consideração. Há uma outra tradução, a tradução Almeida, século 21, que diz assim: e que os vivos reflitam em seu coração, e que os vivos pensem sobre aquilo que a Bíblia está dizendo. Esse sempre foi um dos textos que nunca fez sentido para mim, até mesmo porque quando alguém dizia: pastor, morreu fulano, eu falei: não tem outro pastor para ir? Eu sempre fugi de velório, dessas coisas, mas sempre me escalei para fazer casamento, batismo, aniversário, porque a gente ama festa, né? Crente é bom para comer, crente gosta de festa, né? Tem algum crente aí? Aí, ó, é isso mesmo, né? A gente acabou de falar sobre a igreja que vai comemorar 60 anos, festa, né? Lugar de crente é lugar de gente feliz, é lugar de festa, de celebração, né? Eu me lembro quando eu me converti, há muitos anos atrás, eu ainda era um menino, tinha ali por volta de 11, 12 anos, e nessa época os menores andavam com os maiores. A gente precisava de carona para ir à igreja, aos encontros, e havia um grupo de jovens que carregava a gente,
E eu lembro que eles ouviam uma banda em específico, né? Alguns aqui vão entregar a idade agora, né? A banda Resgate. Essa sempre foi a minha banda preferida, porque foi a banda da minha conversão, né? Foi a banda da minha conversão. Os caras ainda eram crentes, era um tempo bom, né? As músicas eram muito boas. E há uma música do Resgate que começa dizendo assim: morte, morte, de todas as certezas, sua única convicção. A música inteira, a música chama Paralelo, a música inteira é uma poesia sobre o texto que você leu comigo. E depois ela termina assim: a morte que é certa, o tempo que é eterno, a vida que vai chegar, e tudo que eu faço é dar mais um passo na direção do Pai. Falei, bom, esse homem está dizendo, e a primeira certeza da minha vida é que eu vou morrer um dia, é verdade, né? Lembra o seu vizinho aí, cutuca ele e fala, você vai morrer, né? Dá uma boa notícia para ele aí, né? Vamos começar então, boas notícias, né? Primeira boa notícia, você vai morrer um dia, né? Não se esqueça disso. Você precisa saber que, sabe, hoje à tarde, eu estava em casa, e aí recebi uma visita que eu acho que eu nunca recebi, né? Eu recebi alguns tios, né? De longas datas, né? Gente, eu já sou velho, imagina os meus tios, né? Os irmãos da minha mãe e tal, e a minha tia diz assim, eu não posso nem imaginar o desespero de chegar lá e ver sua avó morta na cama. Eu falei, tia, a avó está doente, tem 92 anos, você está achando que isso não vai acontecer? Não te contaram? Tia, a avó vai morrer, né? E se prepara que ela vai morrer logo, a avó não vai viver muito tempo não. Falei, tia, pelos dados, pela estatística do Brasil, a avó está fazendo hora extra há muito tempo, né? Verdade, gente, não estou exagerando, olha lá no site do IBGE, a expectativa de vida no Brasil é de 76 anos, e agora na pandemia baixou 2 anos. Eu falei, se a senhora está muito animada com a avó, quem vive no sul vive 1 ano a mais que o resto do país, isso é estatística, são dados, né? Falei, mas a avó já tem 92, né? A avó não tem muita coisa a mais para viver, ela já viveu, está vivendo um tempo extra, né? Mas não força a barra não, que já já Deus chama a avó, né? Já já Deus toma ela para si, né? Mas olha que dificuldade, né? Uma tia crente, como a gente, nós temos dificuldade em falar sobre a morte, temos ou não temos? Nós temos dificuldade em aceitar a primeira certeza que deveríamos ter na nossa vida e no nosso coração. E eu estou dizendo isso porque 2 semanas atrás eu perdi meu pai. Eu nunca pensei sobre a morte, nunca tive interesse em falar ou pensar sobre essas coisas. O meu pai, 3 semanas atrás, havia feito um check-up geral e estava tudo em ordem. A saúde estava em ordem, o coração estava bem. Mas num sábado à tarde, ele havia trabalhado o dia todo, ele chegou em casa. Eu disse para alguém assim, eu acho que o meu pai estava morto fazia 1 mês, né? Mas ele deixou para ter um infarto naquele dia. O pastor de vocês conhecia o meu pai, nunca vi um mais tranquilo que ele. Por isso eu acho que ele estava morto já, né? Ele passou um tempo para, de repente, cair ali e Deus levá-lo, né? Morreu com 68 anos, deixou 2 filhos, uma esposa, 6 netos, além dos netos que a igreja deu para ele, né? Todo mundo queria ser neto, porque na Páscoa tinha chocolate, no aniversário tinha bons presentes, nas festinhas ele sempre estava lá. Meu pai foi um adorador, né? A última lembrança que os meus amigos têm dele foi do último congresso nosso, ele de jaleco, lá fora, né, William? No estacionamento, bonitinho, esperando as pessoas chegarem, cuidando dos pastores, cuidando de tudo o que era necessário. Um adorador, alguém que fez da sua vida, do seu testemunho, a sua adoração. Eu não contei para minha mãe alguns detalhes, né? Mas depois que meu pai morreu, e isso faz acho que 15, 16 dias mais ou menos, eu e meu irmão assumimos a loja dele, né? Ele tinha uma loja de rações lá em Mandaguari, até a gente colocar tudo em ordem, ver o que precisava acertar, e glória a Deus, porque meu pai foi um homem extremamente organizado, com a vida pessoal, com as finanças, estava tudo escrito. A gente abriu a carteira dele, tinha um papelzinho, né, com todas as contas, as senhas, os e-mails. Meu pai tinha 68 anos, ele não sabia usar muito bem o celular. Sabe aqueles tiozão que mandam as mensagens diferentes no Facebook? Ele arrumava briga por causa do Bolsonaro, do Lula, aquelas coisas, né? Típicas da idade, e a gente se divertia com isso. Mas no dia que ele faleceu, estava tudo organizado. É como se ele soubesse que
que ele partiria e alguém deveria levar o seu legado, a sua história, ou mesmo algumas pendências adiante, ou colocá-las em ordem, né? E eu disse para algumas pessoas que foi muito leve para mim e para o meu irmão poder lidar com a parte burocrática, né? Com aquilo que ficou. Anteontem nós vendemos a loja, né? Graças a Deus a gente está livre disso, né? A loja era uma bênção, porém não seria para mim e para o meu irmão, né? Com as nossas ocupações, com o ministério, com tanta coisa, né? E eu estou contando isso para você porque, assim como tantas outras pessoas que nos deixaram, eu vi no meu pai alguém que viveu uma vida que valeu a pena, né? Eu brinquei com a minha mãe dizendo o seguinte: apareceu um menino lá no velório dele, né? No domingo retrasado, e eu falei: ô mãe, quem é esse menino aí que ele está chorando mais do que eu e o Gui? Tem coisa errada nisso aí, ele está chorando demais. Você conhece ele? Ela falou: sim, ele é amigo do seu pai. Eu falei: mas ele tem idade para ser nosso filho. Ela falou: pois é, ele ia lá todos os sábados, conversava com seu pai, tomava café, passava o dia, ele se divertia. E aí todos os dias, 2 semanas seguintes, todos os dias, alguém entrava na loja e a pessoa ia lá para me consolar, mas eu é que tinha que consolar, porque ela saía chorando de lá, né? Eu estou sentindo falta do seu pai era meu amigo, ele atendia a gente, ele ouvia o que a gente tinha a falar. Eu falei para ele, mas eu acho que lá não era uma loja não, que lá era um consultório, não é possível, né? E meio veterinário, né? Porque ele vendia remédio para cachorro doente, ele fazia consulta de graça para o povo, ele era meio que pastor, porque ele também pregava ali, evangelizava, orava, e enquanto a gente ia mexendo nas coisas, né? Tirando o lixo, porque meu pai gostava de guardar papel, né? Quando eu abri o guarda-roupa dele, eu descobri que ele havia guardado aquele documento verde do carro, não sei como chama aquele negócio. Ele tinha todos os documentos de todos os carros que ele teve durante toda a vida, de todos os anos. Você consegue imaginar quanto papel verdinho tinha lá do Detran, gente? Tinha muita coisa. Eu olhei para aquilo e falei assim, a gente esqueceu de contar para ele que agora é no celular, tadinho. Mas ele colecionou. Tinha tudo guardadinho, tudo organizado. Estava tudo lá, nos mínimos detalhes. E no meio dos papéis, nós encontramos orações que o meu pai escreveu, cartas que ele havia escrito para Deus. Lá no trabalho dele havia uma Bíblia bem grande, né, de letra grande, para ele poder enxergar direitinho, mas estava tudo lá, e em cima do caixa havia uma oração assim, ó, abençoando a loja, abençoando os clientes, abençoando as pessoas que entrariam ali, abençoando o bairro onde a loja dele trabalhava, né? Foi um adorador, um homem de oração, do seu jeito, na sua simplicidade, né? O texto que eu li com você é um texto que chama a nossa vida para uma reflexão séria a respeito de quem ficou, porque muita gente partiu. O meu pai partiu, eu imagino que muitos de vocês perderam pessoas importantes, quem sabe na pandemia, ou agora, mais recente, gente que viveu, que deixou saudade, gente que de alguma maneira a vida ainda fala, como a Bíblia diz no livro de Hebreus. Pessoas, quem sabe, que o mundo não foi digno de tê-las, mas elas estiveram aqui, nos inspiraram e nos encorajaram a viver de uma maneira muito melhor. Essas pessoas partiram, mas a verdade é que nós ficamos. E nós ficamos para viver uma vida que vale a pena. Nós ficamos e precisamos fazer a vida valer a pena. Nós ficamos aqui e precisamos viver uma vida de adoração, uma vida intensa com o Senhor. Nós precisamos olhar para trás e para essas pessoas e perceber o que é que nós podemos aprender com a história delas. Qual é o legado que elas deixaram que nós podemos levar adiante? Quais são as coisas que nós podemos multiplicar e aproveitar e ter isso como verdade para nós? E lendo esse texto, refletindo sobre o desafio que a Bíblia fala sobre levar em consideração ou refletir sobre a casa da luto, eu aprendi algumas coisas com a morte do meu pai. Algumas coisas em meio de choro, de oração, e também coisas que eu aprendi a respeito dele só depois que ele morreu, de perceber a repercussão que a morte dele causou na família, na cidade, na vida dos meus amigos, né? Eu vi amigos gente da minha casa que era mais amigo dele, que estava comigo por ele, né? ou por ele, pela minha mãe, que eram também como filhos, né? Ligando, compartilhando, dando palavras de consolo, mas não apenas por obrigação ou por educação.
coisas verdadeiras e sinceras, porque a vida dele havia inspirado alguns, né? Então eu quero compartilhar com você nessa noite algumas dessas lições que eu aprendi, algumas das lições que eu aprendi no luto, porque eu entendo que são lições da vida de um adorador. Essas são lições da vida de alguém que amou a Deus, que andou com o Senhor. São as lições da vida de alguém que viveu em oração e adoração de maneira muito especial. E eu acredito que nessa noite, para fechar esse tempo de oração e adoração, nós podemos repensar a respeito do nosso legado, daquilo que nós vamos deixar. A nossa oração e a nossa adoração, ela precisa ir além do culto, ela precisa ir além do domingo à noite, ela precisa ir além das quatro paredes, ela precisa alcançar a nossa casa, a nossa família, os nossos amigos, e ela também precisa, depois da nossa morte, continuar contando uma história relevante aqui. Amém? A primeira lição que eu aprendi com a morte do meu pai: eu preciso viver uma vida simples. Essa é a primeira lição que a morte de pessoas importantes precisa ensinar para nós. A importância de viver uma vida simples. Eu aprendi, depois que o meu pai partiu, que o valor das pessoas, né, o valor da gente não está naquilo que a gente tem. Gente, lá em casa tem 3 carros velhos na garagem. A igreja ganhou um Fusca, né? E aí aonde que resolveram deixar o Fusca? Na casa do pastor, né? Então o Fusca vai para cima, o Fusca vai para baixo. Essa semana eu levei o Fusca na funilaria para dar umas garibadinhas nele, né? Lá em Jandaia do Sul, o Fusca viaja, né? Vai Fusca, volta Fusca. Meu pai faleceu, deixou outro carrinho velho lá em casa, um Golzinho quadrado 95, e esse a gente não vai vender, esse é relíquia. Ano que vem, se Deus permitir, nós vamos pôr uma plaquinha preta nele, vamos deixar lá. Pastor, você é tão saudosista assim? Não, meu amigo, eu prefiro carro novo, né? Mas o que tem é carro velho. E aí logo após a morte do pai, aí ele disse assim: amor, vende esse carro, pelo amor de Deus, o menos velho, né? Que é o Versa que a gente tem. Vamos ter que trocar, vamos ter que comprar um carro de 7 lugares. Eu falei, meu Deus, em casa nós somos em 5, agora tem minha mãe, né, 6, e gente, eu estou com medo do 7º lugar, né, porque ela não falou, mas eu já sei para quem é o 7º, né, a sogra, né, então, se você souber de um carro de 6 aí lugares, fala comigo depois, tá bom? Se você tiver aí uma Zafira, algum carrinho que tem só 6 bancos, fala comigo depois, a gente negocia, né, estou brincando, minha sogra é uma bênção. Mas sabe, olhando para minha família, olhando para o meu pai, para a história dos seus amigos, o lugar onde ele trabalhava, as pessoas com quem ele convivia, eu entendi uma questão muito simples e lógica, mas às vezes a gente complica a nossa vida demais, sabe? A gente tenta ser muito sofisticado. A gente começa a acumular coisas, né? E não só bens materiais, mas a gente vai tendo um estilo de vida pesado, entende? Truncado. A gente vai enchendo a vida de programa e de correria, e a gente sempre está, tipo uma corrida de rato, sabe? Entra naquela, já viu o ratinho lá, o hamster, que ele vai naquela rodinha, e quanto mais ele acelera, mais fácil de cair é, porque ele não dá conta, né? Ele sempre corre em círculos, e a vida da gente, às vezes, vai ficando assim, uma vida complicada, uma vida difícil, né? Para mim, a simplicidade nunca teve nada a ver com pobreza, porque algumas pessoas dizem assim, o fulano é humilde, né? Gente, mas se tem uma coisa que pobre é difícil de ser humilde, né? Porque tem tanto pobre metido aí, não tem? Tem uns pobres que você vai querer ajudar, eles ficam bravos com a gente, né? Você sabe que eu sei que está cheio de pobre aqui, né? A gente tudo é pobre igual, né? Então você entende o que eu estou falando, não é mesmo? Vamos falar sério, gente. Humildade e pobreza são coisas diferentes. Simplicidade não tem nada a ver com pobreza, porque não é fácil ser simples. Não é fácil. Basta você olhar para a vida nossa e de outros e perceber o quanto a gente complica as coisas. Quantos problemas, quanta coisa enrolou a nossa vida porque a gente não quis ser simples. A gente complicou, a gente se enrolou, né? A gente passou a acreditar que nós éramos mais importantes por causa do carro que tínhamos, da casa que tínhamos, do lugar onde morávamos, da escola onde os nossos filhos estudavam. Essas coisas não tem nada a ver com aquilo que somos. Nossa identidade nunca foi baseada em coisas. Essas coisas não têm nada a ver. Gente, o meu pai foi a pessoa mais simples que eu conheci na minha vida. Meu pai nunca foi pobre, mas sempre foi simples. Meu pai podia ter vivido de uma maneira muito diferente, mas ele se divertiu, né? E eu disse para ele que nas 2 semanas que eu fiquei no trabalho dele, eu também me diverti. Eu ri tanto, gente. Apareceu tanta gente diferente ali, engraçada, e foi bom, né?
Simplicidade é quando a nossa vida flui, porque a vida é leve, não tem nada que me prende. Há uma história no Evangelho, quando Jesus está para ser preso e ser levado para ser crucificado, e a Bíblia diz que um dos discípulos é agarrado por um lençol e ele foge nu, ele foge peladão, né? Eu sempre fiquei pensando, qual é o sentido desse texto aqui? Qual é a lógica de contar que um cara teve que ir embora pelado, né? Tudo que ele tinha era o lençol. Percebe que a vida dele era muito simples. Mas pelo menos ele foi embora livre, sem nada, pelado, mas livre. Podia ter se complicado demais, né? Talvez se aquele lençol valesse demais para ele dizer, meu Deus, não posso perder tudo que eu tenho, ele ia ser preso, ia morrer, ia ser muito judiado na prisão pelos romanos. Mas ele decidiu ir embora, decidiu fugir, pelado, liso, né? Mas livre, né? Agora, às vezes, a gente se agarra a coisas que só complicam a nossa vida, que só tornam a vida difícil. A vida que Deus propôs para nós precisa ser uma vida leve, prática. E gente simples não depende de coisas. Gente simples não depende das circunstâncias para ser feliz. Elas dependem apenas de Jesus e daquilo que Ele já fez por elas. Tudo que gente simples, tudo que um homem ou uma mulher de oração, de adoração, um adorador precisa, é viver a vida que Jesus propôs para ele. Amém? O nosso valor não está nas coisas, o nosso valor está em quem nós somos em Cristo. Nós somos filhos e filhas, nós somos amados pelo Pai, nós já somos salvos e essa é a maior segurança da nossa vida. Nossa segurança não está nas coisas, nossa segurança está em Cristo. Amém? Você crê nisso? Você já foi salvo por Ele? Se você não foi salvo ainda, nós vamos conversar daqui a pouco. Mas sabe, essa precisa ser a maior segurança da nossa vida. Às vezes a gente lê aí alguns outdoor na estrada dizendo seguro, né? Só com o corretor de seguros está. Eu falei, meu Deus, sabe de nada. Esse outdoor está furado, né? Seguro é só com Jesus. A nossa segurança está em nosso Mestre. Seja simples, seja livre, né? Nada pode governar a sua vida a não ser Cristo e aquilo que Ele tem para nós, para os nossos dias e para o nosso futuro. Olha só o que Gálatas 5:1 diz, a Bíblia diz assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Por isso permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo da escravidão. O autor de Gálatas está dizendo, presta atenção, Jesus fez o impossível. Ele foi até o inferno, tomou as chaves do inferno da mão de Satanás, ele rasgou a cédula, a dívida que era contra nós. Você lembra daquele tempo que havia uma cadernetinha lá na vendinha? Né? Você fazia um fiadinho, espetava a notinha, quem lembra desse tempo? É disso que a Bíblia está falando. A Bíblia diz que lá na mesa do cão tinha um espetinho escrito o meu nome e o seu. Ó, ele me deve a vida. É mais ou menos isso. Então Jesus foi lá, tomou a conta, pagou, rasgou a notinha, limpou o nosso nome. A Bíblia diz que ele deu uma surra no cão, tomou a chave dele, humilhou ele publicamente, expôs publicamente a vergonha da derrota. E aí, depois de tudo isso, o autor de Gálatas diz assim, que alguns crentes decidem voltar a viver debaixo de jugo de escravidão. Não dá para entender. Jesus deu uma vida simples para nós, uma vida que flui, uma vida prática. Mas para que ser simples se a gente pode complicar a vida, não é mesmo? Essa é a primeira e talvez a lição mais importante que eu aprendi com meu pai e com outras pessoas, com outros adoradores, homens e mulheres de Deus, de oração. Viver uma vida simples não é só importante. Viver uma vida simples é fundamental para eu poder experimentar aquilo que Deus tem para mim. Amém? Segunda lição, ame a sua família, ame a sua casa. O que você tem de mais importante são aqueles que Deus te deu em primeiro lugar. Sabe, quando tudo dá errado, as pessoas que realmente vão ficar do nosso lado são elas. Gente, eu não comecei como pastor na Rua. Como seu pastor, nós éramos de outra igreja, de outra denominação. E quando nós decidimos começar uma igreja na garagem, né? A nossa história é muito parecida. Nós começamos as igrejas na garagem. Fomos as primeiras igrejas fundo de quintal da nossa cidade, né? Eu estou brincando e tal, mas de certa maneira foi isso. Sabe quem foi o primeiro casal de idosos que a minha igreja recebeu? Foi um senhor da nossa igreja antiga que disse, eu te conheço, quero ser sua ovelha, vou continuar sendo, e meus pais. O meu pai estava lá, ele não falou nada. Eu nunca pedi para ele ir para a minha igreja, eu falei, pai, isso aqui não é um clube, né? Você tem uma igreja e tal. Ele falou assim, olha,
Eu tenho um pastor, eu tenho um filho, eu tenho uma família. Falei, pai, eu não sei como vai ser, eu tenho uma palavra de Deus e tal. Ele falou, a gente está junto. E foi só isso e mais nada. E ele estava lá, todos os domingos, né? Servindo, feliz. Nossa família é importante. Quando as coisas dão errado, eles vão estar ali, né? E às vezes eles não vão falar muito. Quando a gente falhar, eles vão nos abraçar e nos receber. Alguns vão falar que eu sei. Talvez a sogra seja a primeira, né? O cunhado, né? Ou alguém. Mas sabe, família é projeto de Deus. Família é aquilo que Deus sonhou para nós. Se você parar para pensar, você vai perceber, a vida está passando mais rápido do que a gente gostaria, tá ou não está? No último mês eu tive a impressão de ter vivido um ano, né, em 30 dias. A vida não tem freio, quanta coisa já foi, ficou para trás, não vai voltar mais. Nós havíamos decidido, né, que nós tiraríamos 5 dias de férias nesse mês. E no segundo dia de descanso, no fim do dia, eu acho que era umas 7 da noite, a gente já tinha vivido tudo daquele dia. E quando a gente estava se preparando para descansar, eu recebi a notícia que meu pai havia falecido. Eu estava a mais de 600 quilômetros da minha casa. Eu tive que voltar a tudo. Isso era 8 da noite. Às 11 da noite eu terminei de carregar meu carro. São 3 crianças, né? Para você lembrar porque a demora. Então, às 9h30 da manhã eu cheguei na minha casa. E fui ver a minha mãe e meu irmão, né? É a minha família. Eles precisavam de mim, né? Eu não tinha outra opção. A gente precisa saber que família é um projeto de Deus. Salmo 127 diz assim, os filhos são herança do Senhor. Quando a Bíblia fala em herança, quando a Bíblia fala em bens, quando a Bíblia fala em coisas de valor, a Bíblia fala da nossa família. A Bíblia fala daqueles que Deus nos deu. Eu entendo que não só os filhos são a nossa herança, mas todos aqueles que Deus colocou ao nosso redor. Toda a nossa família é um projeto de Deus para nós. E eles precisam ser muito bem cuidados por nós. Amém? Terceira lição que eu aprendi. Cultive a sua fé e a sua espiritualidade. Como é que está o seu compromisso com Jesus? Pergunta para o seu vizinho aí, como é que está o seu compromisso com Jesus? O pastor Luciano Subirá costuma perguntar o seguinte, você está feliz com Jesus? Pergunta para o seu vizinho, está feliz com Jesus? Agora pergunta para ele, Jesus está feliz com você? Pois é, a gente precisa pensar sobre isso. Jesus está feliz com a gente? Jesus está feliz comigo e com você? Sabe, o nosso compromisso, a nossa aliança com o Senhor precisa ser algo muito bem resolvido, seguro e acertado. A última pessoa que eu esperava perder da minha vida era meu pai. De todos os parentes da família, meu pai era o que estava melhorzinho. Eu tenho a avó que está mais para lá do que para cá. Tenho uns tios, né, de 80 e poucos anos, com a saúde por um fio, enfim. Mas Deus escolheu meu pai. Meu tio hoje à tarde disse assim, eu não entendo Deus não, ele leva os bons e deixa os ruins. Eu falei, porque os bons estão prontos, tio. Os ruins deveriam aproveitar a chance e se consertar com ele, né? Ele ficou assim, faz sentido, né? Faz sentido, é verdade. Mas a minha pergunta é, se Deus te levar hoje, Deus vai te levar para onde? Como é que está a sua aliança com Ele? Você está preparado nessa noite para se encontrar com o seu Criador? Você está pronto? Porque a gente faz um monte de plano, faz ou não faz? A gente faz plano em casar, faz plano em trocar de carro, faz plano em comprar uma casa, a gente faz plano em fazer faculdade, a gente faz planos de curto prazo, médio prazo, longo prazo, a gente se compromete financeiramente, a gente assume compromisso sem pé nem cabeça. Mas a coisa mais importante da nossa vida é como eu vou passar a minha eternidade. Você fez plano sobre isso? Você tem pensado sobre o destino final da sua existência? No dia que meu pai faleceu, foi no dia 15, sábado à noite, ele trabalhou até as 4 da tarde. Uma senhora foi lá na semana seguinte, Diego, e disse assim, ela estava horrorizada, ela falou assim, o seu pai sabia que ia morrer? Eu falei, a senhora está de brincadeira, né? Ela falou, pois sabe o que ele me disse? Ele falou assim, para morrer basta estar vivo, né? A gente nunca sabe quando vai ser a nossa hora, né? Ela falou, eu juro por Deus. Eu falei, ô louco? Ela falou, não, eu estou falando sério, ele me disse isso. Eu falei, pois é.
Falei, chegou a hora dele. Mas e a nossa hora? Quando chegar, a gente vai estar pronto? Eu disse isso para minha mãe hoje. Eu falei, mãe, que bom que o pai estava pronto, né? A gente chora de saudade, mas ri porque, popularmente falando, todo mundo diz, ele está melhor que nós. É verdade, no caso dele eu posso dizer com muita segurança, é verdade, ele está muito bem. Mas e quem ainda não partiu? Vai partir bem? Se Deus me chamar hoje, como é que está a minha aliança e o meu compromisso com Ele? Olha o que Jesus diz em Lucas 20, 21, capítulo 12 de Lucas diz assim, mas Deus lhe disse, louco, essa noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Como é que você está cultivando a sua espiritualidade, a sua vida com Deus? Esse foi um mês de encorajamento, um mês de inspiração, um mês para nos chamar de volta para a essência, para o fundamento, para a vida simples, para a leitura da palavra, para o jejum, para a oração. Mas sabe, essas coisas precisam ser a nossa vida diária. A nossa espiritualidade precisa ser cultivada para sempre. A nossa espiritualidade é uma preparação para a eternidade. Porque no céu nós vamos passar a eternidade com Cristo, nós vamos adorá-lo, nós vamos louvá-lo. Mas a eternidade precisa começar aqui, agora. Essa vida precisa ser um ensaio para o que vem depois. Os dias que nós vivemos aqui precisa ser um ensaio para aquilo que virá. Como é que está a sua leitura bíblica? Como é que está a sua disciplina de jejum e oração? Você tem vivido em comunidade? A igreja é importante para você? Porque ninguém é igreja sozinho. Sabe, se eu arrancar o meu dedo da mão, ele não vai ser corpo sozinho. Só faz sentido se eu aprender a viver em comunidade. O Salmo 133 diz que a vida e a bênção do Senhor são derramados ali, onde o povo de Deus é um. É na unidade que a vida e a bênção vêm. Isso quer dizer que a morte e a maldição acontecem no egoísmo, para quem decide caminhar sozinho, andar sozinho, para quem acha que não precisa das pessoas. O que sobra é morte e maldição. Mas vida e bênção, elas são derramadas nesse ambiente de corpo, no ambiente onde nós estamos cultivando a nossa fé, a nossa espiritualidade, os nossos valores, juntos, como igreja. Isso não é um clube, isso aqui é o corpo de Cristo. Se você olhar para o lado, você vai perceber que tem um monte de gente diferente aqui. Pessoas que têm opiniões diferentes, políticas inclusive. Mas não é isso que nos une. O que nos une é a nossa fé em Cristo, é a nossa convicção a respeito da eternidade, e isso precisa ser cultivado todos os dias. A igreja, a família na fé é um lugar para eu pertencer. Eu preciso amar minha igreja, eu preciso ser parte do corpo de Cristo. Isso é importante. Eu preciso amar servir na casa de Deus, servir o reino. Esses são valores essenciais para um adorador. Um homem de oração, uma mulher de oração, um adorador, uma adoradora, precisa cultivar a sua espiritualidade todos os dias. Amém? Quarta lição que eu aprendi: proteja a sua saúde emocional. Fala assim para o seu irmão, cuidado para não ficar doido. É verdade, gente, tem crente aí que não está cuidando, não. Vocês fazem encontro com Deus, certo? Eu não sei se na dinâmica de vocês tem um momento que chama o pessoal que tem problema de ansiedade, problemas do coração, enfim, pessoas que têm dificuldade com surpresas. Nós fazemos isso todos os encontros. Nós temos um momento surpresa no encontro e para não ter fortes emoções, a gente prepara essas pessoas antes. Então a nossa média era assim, a cada 20 pessoas, uma pessoa levantava. No último encontro, a cada 20, 15 ficaram em pé. Eu disse o seguinte, que no próximo encontro eu não vou pedir para ninguém levantar, a gente já dá o recado ali para todo mundo. Sabe por quê? Não há nenhuma novidade nisso. Depois da pandemia, ansiedade, depressão, pânico e tantas outras coisas se tornaram comuns. Agora preste atenção, é muito fácil pôr a culpa na pandemia, a culpa na morte, a culpa nisso e naquilo. Mas há coisas que dependem de nós. Há coisas que dependem do nosso bom senso, do nosso cuidado, da nossa inteligência, da nossa habilidade, da nossa fé em praticar aquilo que a Bíblia diz. Olha o que 3 João diz no versículo 2, a Bíblia diz assim: amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma.
Olha o que o apóstolo João está falando sobre Gaio. Ele está dizendo: eu oro para que a sua saúde física seja tão boa quanto é a sua saúde emocional. A sua alma vai bem. Você sempre foi um homem equilibrado. Olha, ele começa essa carta com um elogio para a saúde emocional de alguém. Olha que coisa interessante, a Bíblia diz que isso é importante. 1 Tessalonicenses 5, a Bíblia diz no versículo 23 que Deus deseja nos encontrar íntegros, inteiros e irrepreensíveis. Então a Bíblia diz, no corpo, na alma e no espírito. Nas 3 dimensões, a Bíblia espera que nós sejamos inteiros, íntegros, irrepreensíveis diante de Deus. Um chamado de Deus para nós. Sabe, cuidar da nossa saúde emocional é realmente muito importante e fundamental. A gente precisa cuidar para não cair na armadilha de algumas emoções doentias que vão tentar nos convencer de que algumas coisas são assim mesmo. Né? Alguns dizem, não, é assim mesmo, não tem muito o que fazer, vai ter que sofrer com isso pro resto da vida. Não. Se a Bíblia me ensina um outro caminho, é por ele que eu quero caminhar. Preste atenção numa coisa, se você precisa tomar remédio, tome. Se precisa ao médico, vá. Essa semana, depois do falecimento do meu pai, uma das minhas tias, que é irmã, teve uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, ela não queria ir ao médico. E depois eu soube que 2 dias depois ela teve a mesma crise. Então a minha prima levou ao médico e disse, olha, ela perdeu o irmão e ela não aceita, ela não quer tomar remédio. A tia tem mais de 70 anos. E aí, com muito custo, ela entendeu que ela precisa se tratar e precisa se cuidar. E esse é o caminho comum da vida. Isso faz parte da vida humana. Mas sabe, alguns crentes cuidam apenas daquilo que chamam de espírito, como se o corpo e as emoções não fossem importantes. Gente, a nossa vida é uma só. Mas as 3 dimensões precisam estar muito bem equilibradas diante de Deus. Nós não podemos deixar que sentimentos ruins nos controlem. Os nossos sentimentos nos traem, são enganosos. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento, a mente de vocês. Olha o que a Bíblia diz, encha a sua mente com coisas boas. O que é puro, justo, bom, honesto, verdadeiro, amável. O profeta Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, diz assim, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Sabe, você tem um traidor dentro de você. E aqui, coração quer dizer a nossa alma, os nossos sentimentos. A nossa vida não pode ser guiada por sentimentos, pelas circunstâncias. Nossa vida precisa ser guiada pela nossa identidade no Senhor, por quem nós somos, por quem Ele é, por quem nós somos nele, quem Ele é em nós, quem Ele é para nós. Se você tem uma palavra de Deus, você já tem tudo. Essa não é a canção que a Ina canta? Se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo, é verdade, você já tem uma palavra. Você tem convicções santas de quem Deus é e quem você é nele. Então viva por isso, todos os dias, submeta os seus pensamentos ao Senhor. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, amém? Profetiza aí para o seu vizinho, diga para ele, você tem a mente de Cristo. Declara a palavra sobre ele. Diga, a Bíblia diz que eu e você, nós temos a mente de Cristo. Nós temos o que precisamos. A nossa mente é a mente do Senhor. Nós temos a mente do Senhor. Derrame o seu coração diante dele. Guarda a sua boca para não pecar. Tem gente que declara sentimentos ruins. Querido, comece a declarar a palavra de Deus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, eu tenho a mente de Cristo, eu tudo posso em Cristo Jesus que me fortalece. Eu vou encher a minha mente de bons pensamentos, o que é justo, o que é puro, o que é correto, são essas coisas que vão guiar a minha vida. Eu preciso amar o meu Senhor de todo o coração, alma, espírito, entendimento, com todas as forças, porque é isso que Ele espera de mim. Amém? 5ª lição, faça mais amigos. Fala para o seu vizinho aí, faça mais amigos. Querido, no dia que você morrer, quem você acha que vai estar lá no seu velório? Você já fez a lista de convidados? Eu quero contar uma boa notícia então. A gente está falando de luto, morte aqui, mas olha só, a minha sogra já encomendou o velório dela comigo. Eita, boa notícia, né? Ela diz assim, meu genro. Ela fala assim, meu genro.
No dia do meu velório eu quero que canta Fernandinho. Eu falei, ô louco, sogra. Ela, eu quero que canta Emanuel. Eu falei, rapaz, essa velhinha tá do rock and roll, né? Mas ela falou assim, no meu velório eu quero só música animada. Eu falei, mas você quer um velório ou quer um baile, né? Ela falou, não, eu quero que no dia do meu velório você prega Jesus. Vai ter um monte de gente maluca lá. Eu falei, eu acredito que sim. Né? Se são seus amigos, vai ter gente doida. Ela falou, eu quero um cultão animado, uma coisa linda. Ela falou, coisa linda, meu genro. Minha sogra é bem expressiva, né? Bem intensa. Mas, gente, tem maior alegria para um genro do que essa, a sogra encomendar o velório, né? Verdade, gente. A minha esposa está aqui. Eu não estou mentindo, isso é verdade, não é mesmo? E eu não estou aumentando, não, gente. Não estou fazendo piada, não. Eu estou sendo literal. Foi a encomenda dela para mim. Né? Eu tenho 3 cunhados. E eu conto essa história para eles toda vez. Falo, tem uma coisa que vocês precisam saber. Sua mãe já encomendou o velório comigo. Né? A gente já está acertando todos os detalhes. Se ela morrer, está tudo pronto. Mas sabe, fazer amigos foi uma lição que eu aprendi com a vida do meu pai. Escolher a melhor parte da vida é essencial. Lucas 10, quando Jesus está ali na casa de Marta e Maria pregando, você conhece o texto. Uma quer trabalhar muito, a outra quer ficar aos pés de Jesus. A que trabalha reclama da que aproveita a amizade com Cristo. Tempos depois, o amigo, que era Lázaro, morre. E você tem 2 referências, 2 menções na Bíblia de que Jesus chorou. Uma é quando ele olhou para Jerusalém e viu que mesmo depois de tudo que Jesus havia feito, a cidade não se arrependeu. E a segunda referência de quando Jesus chora é na morte de Lázaro. Jesus chorou por um amigo. Jesus chorou por uma pessoa que ele amava. E mesmo depois de 4 dias, Jesus estava lá para fazer a diferença na vida de Lázaro e da sua casa. Escolher as pessoas é sempre o melhor caminho. Pessoas são mais importantes que coisas. São muito mais importantes. A primeira vez que eu fui na loja do meu pai, gente, é uma loja lá no bairro, lá no finzinho da cidade, um lugar muito simples, uma rua bem simples e tal, e tudo empoeirado, tinha teia de aranha para todo lado. Eu falei, mas esse velho nunca limpou essa loja, não? E aí, gente, com 2 dias de loja eu entendi, porque ele realmente nunca tinha limpado, né? Mas porque ele passava o dia inteiro conversando com as pessoas. Ele passava o dia inteiro cultivando amizade. O açougueiro chorou. A loja, o lojista do lado chorou, né? Contando para mim do tempo com meu pai. Uma moça da rua lá disse o seguinte, esse açougueiro nunca postou uma foto na internet. 2 dias antes do seu pai morrer, ele postou uma foto dele com seu pai, abraçado. Estavam os 2 ali na porta da loja, abraçados. Eu falei, não é possível. Ela me mostrou a foto. Eu falei, aqui, ó, ele postou a foto. Eu acho que ele nem sabia o que era Instagram, mas naquele dia ele fez para postar a foto com o amigo dele. Porque eles entenderam que amizade é algo importante. 1 mês antes do meu pai morrer, eu fui com meu pai e com a minha mãe no enterro de uma prima de 49 anos, que havia morrido por causa de uma complicação, de uma cirurgia no coração. 49 anos, deixou esposo e uma filha. E eu me lembro que, quando a gente estava indo em direção ao túmulo ali para o sepultamento, o meu primo, que é mais novo do que eu, que é cunhado dela, né, irmão do viúvo, ele me abraçou e ele disse assim, cara, eu nunca vi tanta gente num velório, nunca vi tanta gente nesse cemitério, lá em Cianorte. Cianorte, eu não sei se é maior que aqui, mas Cianorte é uma cidade relativamente grande, né, para quem é de Marialva como eu. Havia muita gente. Havia pelo menos umas 400 pessoas ali, atrás daquele caixão. Eu nunca vi tanta gente atrás de um caixão. E ele disse assim para mim, foi uma das poucas palavras que ele disse para mim o dia todo. Ele falou assim, será que quando a gente morrer, vai ter tanta gente assim? Eu fiquei meio sem graça, não sabia muito o que dizer, mas eu falei, cara, essa é a prova de que a Ana cultivou as amizades. Todo mundo que estava lá foi lá para se despedir de uma amiga, de alguém que viveu e fez a vida valer a pena. Né? Foi alguém que valorizou as pessoas mais do que as coisas. Alguns lugares que Deus nos coloca e a gente se esquece que a gente foi colocado lá para fazer a diferença na vida de pessoas e não de coisas, porque Deus vai levar pessoas para o céu e não coisas. Às vezes algumas coisas vão ter que ficar para trás. Você já ouviu que às vezes para ganhar a gente vai ter que perder?
Gente, meu pai perdeu algumas continhas, alguns negócios, mas ele ganhou muitos amigos. Sabe, e na morte dele, o reino ganhou algumas pessoas, porque a fé dele inspirou muita gente. Fazer amigos é um dos princípios de um adorador, de um homem, de uma mulher de oração. Cultive as suas amizades. Sexto princípio, sexta lição que eu aprendi: viver uma vida de integridade. Eu disse que foram 2 semanas, as últimas semanas foram muito intensas, né? A gente precisou cuidar do negócio até conseguir finalizar, vender, lidar com as contas do meu pai, né? Fechar ali as contas do banco, enfim, fazer todos aqueles acertos quando alguém falece de surpresa, ajudar minha mãe a se reorganizar e tantas coisas ali que aconteceram. E eu não contei para minha mãe, acho que alguém contou para ela depois, mas eu fiquei com o telefone do meu pai todos esses dias. E eu li todas as mensagens, eu ouvi todos os áudios. Gente, fala sério, você já fez isso no seu WhatsApp? Você vai precisar de um mês, né? Para ler e ouvir tudo. Eu li e ouvi todas as mensagens do meu pai. Eu não sei se com você é assim, mas você já percebeu que tem umas encapetadas de barriga de fora, querendo vender plano de celular para todo mundo, né? E tinha umas 10 mensagens assim lá para o meu pai, de mulheres vendendo serviço, né? Sabe quantas ele respondeu? Nenhuma. Sabe, não tinha mensagem apagada não, estava tudo lá. Integridade. A mesma pessoa diante dos outros era a pessoa no oculto. A mesma pessoa, íntegra. Amava a sua família, amava a sua casa, amava a Deus, era um adorador, né? Se Deus me chamar hoje, a minha integridade vai falar contra ou a favor de mim. Um adorador, um homem de oração precisa ser íntegro diante de Deus e diante das pessoas. O testemunho que eu vou deixar é o que vai falar mais alto do que todas as coisas. Meu testemunho é como eu vou ser lembrado. Hoje de manhã nós falamos lá em Marialva sobre a história do rei Jeorão. 2 Crônicas 21 conta a história de um rei que reinou aos 32 anos em Jerusalém. Foi rei durante 8 anos e aos 40 anos morreu. A Bíblia diz que esse homem se casou com a filha do rei Acabe. Gente, você sabe que ter sogra não é fácil. Agora, ter Jezabel de sogra é para acabar, né? O camarada resolveu ter a Jezabel como sogra. E o fim da sua vida foi trágico. Mas o epitáfio, né? Sabe, aquele elogio na morte? Você viu que está tudo falando de morte aqui, né? No epitáfio, o elogio da morte desse homem foi assim: ele se foi, mas ele partiu sem deixar saudades. 2 Crônicas 21, versículo 20. O último versículo do capítulo é o resumo da vida desse homem. Ele se foi e não deixou saudades para ninguém. E o texto termina dizendo assim: ele foi enterrado, mas não no sepulcro dos reis. Sabe por quê? Porque ele desperdiçou a sua vida. Ele desperdiçou a chance de ser relevante, de abençoar pessoas, de fazer a diferença. Esse homem foi rei sobre o reino de Judá, rei em Jerusalém. Ele foi colocado por Deus para abençoar uma nação inteira, mas fez alianças erradas, não cultivou amigos, não viveu uma vida simples, não levou a sério a sua espiritualidade, não honrou aquilo que Deus havia colocado na sua mão como um legado, ele não considerou nada disso importante. Então o seu fim foi antecipado e foi trágico. Você pode ler depois na sua casa. Esse homem morre de uma doença terrível, o seu intestino sai. É um filme de terror a vida de pessoas que cultivam qualquer outra coisa longe da presença de Deus. É sempre um filme de terror, é sempre uma vida de remorso, sabe? Mas viver uma vida de integridade é realmente importante. Você pode ser lembrado pelas coisas boas que fez. Você pode ser lembrado e a sua vida vai poder continuar falando mesmo depois da sua morte. Sétima e penúltima lição que eu quero compartilhar com você: fale do amor de Deus. Aproveite as oportunidades. O meu pai percebeu que era mais importante estar com as pessoas do que limpar a loja. E sabe, a gente limpou a loja. Mas no dia da limpeza, nós não ganhamos ninguém para Jesus. O meu pai encarou a sujeira, mas ele glorificou a Deus, porque ele usou o tempo dele com o que realmente importava. Há pessoas que estão valorizando mais as suas neuras do que aquilo que Deus chamou para viver. Eu não estou dizendo que a gente não tem que limpar, não é isso.
Eu sei que você está entendendo a mensagem. Eu quero que você compreenda que nós não podemos perder nenhuma oportunidade que Deus dá. Talvez aquela seja a última oportunidade de uma pessoa ouvir a respeito de Cristo. Ouvir uma mensagem de esperança e salvação. Um adorador, um homem de oração, ele vive atento, ele vive ligado, ele aproveita todas as chances que Deus dá para compartilhar sobre sua fé, para falar sobre o que Jesus fez por ele, sobre quem Jesus é para ele, sobre aquilo que ele pode acrescentar e mudar na vida dos outros. Um adorador é alguém que em todo tempo ele fala a respeito de Cristo. Um homem de oração, ele ora não porque ele não tem o que fazer, ele faz isso porque ele ama a Deus de tal maneira que é impossível guardar para si aquilo que ele recebeu de graça. É de graça que a gente dá aquilo que tem. E a última coisa que eu quero compartilhar com você, cutuque seu vizinho e fala assim para ele, a última lição. Talvez essa seja mais importante do que a lição da vida simples. Esteja pronto para quando a sua hora chegar. Pergunta para o seu vizinho, está pronto para morrer? Um adorador tem que estar pronto. Um homem de oração tem que estar pronto. A gente não canta que o teu reino venha. Ô Jesus, eu quero te ver. Pois é, mas e se Jesus chamar a gente para ver ele hoje? Nós vamos estar prontos realmente? Sabe, a gente chorou demais a morte do meu pai. Mas depois de um tempo o choro se transformou em alegria. Porque é inegável que foi a hora exata que Deus o levou. Tem muita coisa que a gente ainda não entende. E não é só estar conformado. Nós estamos contentes de saber que Deus o tomou para si. Por causa da sua soberania, do seu cuidado, do seu amor. É fácil? Claro que não. Se você perdeu alguém que ama, você entende o que eu estou dizendo. Mas sabe, eu disse a você no início que a morte é a primeira certeza que toda pessoa precisa ter, não é? Mas eu também preciso estar seguro de como vai ser a minha eternidade. Eu sei que você é um homem de oração, uma mulher de oração. Eu sei que você cultiva uma vida de adoração. Mas a minha pergunta é, isso que você constrói está apontando para a eternidade? Tenta colocar lentes novas nessa noite. Tenta enxergar pela ótica da eternidade. Porque a Bíblia diz que essa vida vai passar. Já viu aquela florzinha, o dente de leão, que você sopra e ela desaparece? A Bíblia diz que a nossa vida é como uma neblina, que vem e passa de repente. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15 que se a nossa esperança se resume apenas a essa vida, nós seremos os mais miseráveis de todos os homens. A nossa esperança precisa estar em Cristo. Ele precisa ser o firme fundamento da nossa vida. E isso só vai ser verdade se eu poder olhar para dentro de mim e dizer, Senhor, eu estou pronto. Quando você levantar suas mãos para orar e adorar, você tem que levantar suas mãos bem seguro, porque se Jesus resolver te pegar na mão e puxar, você tem que estar pronto. E eu estou falando sério, tá? Eu estou rindo porque é engraçado, mas é sério. Se Jesus resolver me levar, eu quero que Ele me leve para o céu. Eu quero que Ele me leve para estar com Ele. Sabe, e você toma essa decisão aqui, agora, nessa vida. Não há aquele lugar onde você vai ser julgado e vai ver como é que vai ser. Você escolhe o seu caminho eterno aqui, o seu destino eterno. Da maneira como vive hoje, aqui e agora. O profeta Amós, no capítulo 4, versículo 12, ele diz assim, prepara-te, ó Israel, prepara-te, ó povo de Deus, para se encontrar com seu Deus. Pergunta para o seu vizinho, está preparado? Fecha os olhos aí. Difícil coisa hoje vai ser dizer as palavras do apóstolo Paulo, né? Para mim, morrer é lucro. Eu sei que ninguém quer morrer. Mas se Jesus resolver levar você hoje, você que é um adorador, um intercessor, um homem de Deus, uma mulher do Senhor, para onde você vai? Feche os seus olhos, meu irmão, minha irmã, coloque sua vida diante do Senhor. Eu disse no início que a minha banda preferida
de música gospel é a banda Resgate. Há uma outra canção dessa banda que diz assim: será como um raio saindo do Oriente, pode ser um dia ou pode ser agora, como um ladrão que surge de repente, então ninguém sabe nem o dia e nem a hora, e será tão visível para o mundo inteiro, tudo que ficou, ficou para trás, à espera de uma noiva pelo Cordeiro, e depois não terá tristezas nunca mais. Eu olho para o céu, já são tantos os sinais, não sei se para os meus dias ou para os meus filhos. Agora preste atenção na última frase dessa canção. Para todos os efeitos, eu vivo preparado e em paz. Eu estou esperando a sua volta. Para todos os efeitos, eu vivo preparado e em paz. Eu tenho visto crentes brigando por aí por causa de teologia. Tem muito crente brigando, tentando convencer um ao outro se Jesus vai voltar antes da tribulação, durante a tribulação, depois da grande tribulação, como vai ser e quando vai ser. Sabe, a melhor resposta que eu encontrei foi nessa canção, quando ela diz: para todos os efeitos, independentemente do que será e como será, eu vou viver preparado, eu vou viver em paz, eu vou cultivar minha vida com Cristo, eu vou esperar a sua volta. Eu quero poder ser um adorador, um intercessor. Ao levantar as minhas mãos, eu quero poder adorá-lo com liberdade. Eu quero, diante do Senhor, cultivar a vida simples, a simplicidade da minha fé, da minha vida com o meu Senhor. Eu desejo amar minha família, cuidar da minha herança, daqueles que o Senhor me deu. Eu quero ser um exemplo, uma referência. Eu quero ser um homem de Deus, uma mulher de Deus na minha casa. Eu quero cultivar a minha espiritualidade. Eu quero poder ser alguém que ora, que jejua, que lê a Bíblia, que vive em comunidade, que ama a igreja, que é útil para o corpo de Cristo. Eu quero ser um servo do Senhor. Eu quero proteger a minha saúde emocional, eu quero cuidar da minha mente, da minha alma, das minhas emoções. Senhor, eu quero fazer amigos, eu quero cultivar as amizades que o Senhor me deu. De todos aqueles que o Senhor me deu, eu oro para que nenhum deles se perca. Essa foi a oração do teu filho. Senhor, de todos aqueles que o Senhor nos deu, que nenhum se perca, pelo contrário, dá-nos a graça de poder apresentar os nossos amigos para o Senhor, de poder apresentar o Senhor para os nossos amigos, como aquele paralítico em João 2 que foi curado pela fé dos seus amigos, por causa da fé dos amigos que resolveram subir no telhado de uma casa, que não se preocuparam em desagradar o dono da casa, furaram o telhado, fizeram um buraco, desceram um amigo pelo telhado, foram ousados, destemidos, enfrentaram a multidão e todas as adversidades, porque eles criam que o Senhor poderia mudar a vida de um amigo. Ajuda-nos a amar os nossos amigos. Querido, o mês de agosto é o mês do amigo, dia 20 foi o dia do amigo. Quantos amigos nossos nós poderíamos levar para Cristo? Quantas pessoas precisam que a nossa amizade seja verdadeira como a nossa fé? Nessa noite eu quero te convidar a orar também pelos seus amigos que precisam conhecer Jesus. Adoradores e intercessores precisam apontar o caminho. Diga para o Senhor: eu quero viver uma vida de integridade com o Senhor. Eu quero ser a mesma pessoa no público e no privado. Eu quero, Senhor, que o meu coração seja reto, seja verdadeiro, seja íntegro diante do Senhor, diante das pessoas, que da minha boca saiam palavras que denunciem a minha fé, que tornem o teu amor conhecido, que tornem o reino de Deus conhecido. Eu quero que a minha vida seja a minha pregação, eu quero que o meu testemunho aponte para o Senhor, eu quero que o meu coração tenha água boa para fluir, vida para fluir todos os dias. Que a partir de mim multidões conheçam o Senhor, experimentem o teu amor. E eu quero viver pronto, eu quero caminhar pronto, eu quero viver seguro e em paz. Para todos os efeitos eu quero estar preparado e em paz, porque eu estou esperando a tua volta. Eu estou esperando o dia que o Senhor virá me buscar. Nós somos a tua igreja, somos o teu povo, nós esperamos a tua volta. A nossa canção, a nossa adoração, as nossas orações são até que Ele venha, até que Ele venha, que o teu reino venha, que o Senhor venha. Que a tua igreja, Pai, possa estar pronta, preparada, santificada, adornada, aguardando o noivo. Queridos, se isso é o que você deseja, de olhos fechados, fique em pé no seu lugar. Enquanto essa canção estiver sendo ministrada, diga: Senhor,
Eu oro para que cada uma dessas lições sejam aprendidas por mim. Eu quero aprender, eu quero tomar posse dessas verdades nessa noite. Eu quero viver para o Senhor. Eu quero fazer a minha vida valer a pena. Eu oro para que a minha vida e o meu testemunho sejam motivo de adoração ao Senhor. Que a minha vida, todos os dias, seja uma adoração pública ao Senhor. Que o meu testemunho te adore. Que a minha oração seja verdadeira e seja sincera. Que a nossa amizade seja real. Que os meus amigos te conheçam. Que a minha casa glorifique o Senhor. Se você deseja nessa noite fazer dessa canção a sua oração, se o firme desejo do seu coração é gastar a sua vida inteira para glorificar o Senhor, e mesmo que a sua vida inteira possa ser muito mais curta do que você pensa, o que eu quero dizer é que se talvez o seu desejo hoje é estar pronto para se encontrar com o Senhor, independente do dia que será esse encontro, se o tempo que lhe resta é o tempo que você deseja viver para glorificar o Senhor, se esse é o tempo que você deseja viver para fazer valer a pena, para tornar a sua fé conhecida, você de repente compreendeu nessa noite que pessoas são mais importantes que coisas, que cultivar a sua fé no Senhor é mais importante do que tudo, que viver pronto e preparado, de que viver para Ele, de que servi-lo é a grande razão da nossa existência, é isso que nos completa, é isso que nos faz sermos mais felizes, realizados. Nós nos completamos no Senhor porque Ele é a fonte, Ele é a razão de tudo, Ele é o motivo de tudo.
Se essa é a sua convicção nessa noite, se essa é a verdade que você decide abraçar, se essa é a aliança que você quer assumir, o compromisso que de repente você precisa restaurar hoje, sai do seu lugar, querido, vem aqui para o altar. Eu quero orar com você, derrame sua vida nesse altar nessa noite. Diga: Senhor, eu quero gastar minha vida aos teus pés. Eu quero gastar minha vida como um adorador, como um intercessor. Sabe, meus irmãos e irmãs, quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos que adoração, intercessão, evangelização, fazer discípulos são chamados universais. Todos nós fomos chamados para orar, fomos chamados para adorar, nós fomos chamados para fazer discípulos. Todas essas coisas adoram ao Senhor, todas essas coisas glorificam a Ele. A nossa vida é a nossa adoração, a nossa vida é a melhor canção que nós podemos cantar. A nossa vida, as nossas expressões precisam denunciar Jesus. Se é isso que você deseja, derrame seu coração nesse altar. Diga: Senhor, eu quero nessa noite renovar minha aliança, o meu compromisso com o Senhor. Se isso é o que você deseja, querido, sai do seu lugar, vem desse altar hoje dizer: Pai, eu renovo a minha aliança contigo nessa noite. Eu renovo o meu compromisso com o Senhor nessa noite. Eu vou me gastar, eu vou viver para o Senhor todos os dias da minha vida. Eu vou viver pronto, preparado e em paz. Se há pendências em sua vida, querido, você tem a oportunidade de corrigi-las. Se há pendências, se há coisas que você precisa resolver, faça isso. Faça isso, mas comece fazendo isso no altar nessa noite. Comece resolvendo as suas pendências com o Senhor. Diga a Ele: Pai, eu entrego a minha vida, eu entrego os meus dias, eu entrego o meu futuro ao Senhor. Eu entrego tudo no Teu altar. Eu quero viver para a Tua glória, eu quero viver para tornar o Teu nome conhecido. Eu quero viver para adorá-lo, para amá-lo acima de tudo. Apesar das circunstâncias, apesar das dores, apesar do sofrimento, apesar da falta de recursos, apesar de qualquer coisa, nós vamos viver para o Senhor, nós vamos amá-lo mais que tudo, nós vamos adorá-lo acima de todas as coisas, nós vamos continuar vivendo para o Senhor todos os dias, Pai. Senhor, eu quero abençoar essa igreja nessa noite, quero abençoar cada um dos meus irmãos e irmãs. Em especial nós oramos pelos pastores e líderes dessa casa, que a unção do Senhor continue fluindo de maneira sobrenatural, a unção que vem de cima para baixo, continue fluindo aqui, Pai, de maneira intensa e sobrenatural. Abençoe esse rebanho, abençoe as famílias representadas. Nós oramos, Deus, para que o Senhor derrame sobre esse lugar um nível de influência como nunca antes imaginado ou sonhado. Que eles sejam ousados e intrépidos, como os cristãos de Atos, Pai. Nós oramos, Deus, para que ao abrir da boca dos nossos irmãos e irmãs, famílias inteiras conheçam o Teu amor, experimentem a Tua graça, vejam o fruto do Senhor alcançando os lares inteiros. Nós profetizamos essa verdade sobre Arapongas e sobre as cidades vizinhas, sobre as regiões onde o Senhor tem levado os nossos irmãos e irmãs. Cumpra a Tua vontade, cumpra as Tuas verdades e o Teu querer sobre eles, Deus. E a partir da vida de cada um nesse lugar, em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos, Pai. Nós Te agradecemos por essa noite. Amém, Pai. Se você puder, querido, aplaude o Senhor Jesus aí no seu lugar. Bem, pode ficar aqui, fica no altar, fica no lugar onde você está. Nós estamos já quase encerrando, mas quando o seu Valtair, eu conheço ele muito bem, né? Quando o seu Valtair faleceu e a data de hoje já estava marcada com o pastor Hugo. E eu, mesmo não querendo, falei: pastor, eu estou dando a liberdade, porque afinal de contas você está de luto, teu pai faleceu há poucos dias. E se você quiser abrir mão desse dia, e o pastor Hugo, ele deu uma palavra que me surpreendeu, porque ele falou: olha, pode ficar tranquilo, Diego, né? Nós estamos confortados. E para ser honesto, irmãos, eu fiquei bastante receoso, porque eu sei o peso que é a dor da separação de alguém tão especial como era o seu Valtair, que eu também tive o privilégio de conhecer
E em nada o Hugo aumentou nada hoje, porque realmente ele era essa pessoa especial, deixou várias marcas. E hoje, uma das coisas que Deus colocou ali no meu coração foi exatamente isso, sabe? Uma alegria, porque o Hugo conseguiu conquistar, talvez junto com a sua família, uma reflexão muito importante, que poucos de nós fazemos sobre a morte. Eu tenho orgulho de você ter conquistado esse nível de reflexão, porque hoje, Hugo, você contribuiu com todos nós. Eu ouvi algo por esses dias atrás que eu confesso que me balançou bastante. Um pregador falando também sobre a morte, ele fez uma espécie de reflexão mais ou menos assim: se a vida fosse uma porcentagem, e usando os dados do IBGE hoje que você falou, numa expectativa de vida de cerca de 76 anos, se a vida fosse porcentagem, quantos por cento da sua vida você viveu? E talvez quantos lhe sobra? E quando eu comecei a fazer as contas, eu com 41 anos, fiquei pensando, meu Deus, me sobra muito pouco tempo, bem menos do que eu acho que eu tenho. E a verdade é isso, o Salmo 90 fala: os anos da nossa vida passam rapidamente e nós voamos. É lá no Salmo 90 que o salmista diz: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. A Bíblia não fala ensina a contar os nossos anos. A Bíblia inclusive não nos ensina a comemorar aniversário. A Bíblia nos ensina a comemorar diaversário. Ensina-nos a contar os nossos dias, porque todos os dias, como o Hugo falou, nós não sabemos a nossa hora, não sabemos o nosso momento. Por isso para nós é tão importante ter certeza da eternidade, que eu tenho uma aliança com Deus, que eu tenho um compromisso com o Senhor, porque para quem não sabe quanto tempo tem, resta pouco tempo. E hoje nós precisamos abrir o nosso coração. Essa reflexão veio em tempo oportuno. Essa reflexão veio de modo preparado pelo Senhor, para que nós, a sua igreja, hoje refletíssemos sobre as coisas mais importantes da nossa vida. Quando você falou sobre simplicidade, Hugo, eu fiquei ali pensando, nós complicamos tanto a vida, não é, gente? A gente coloca tanta complexidade numa vida que podia ser mais simples. E às vezes, como um cachorro, passamos a vida correndo atrás do rabo e não conseguimos conquistar nenhum lugar, quando na verdade aquilo que era proposto pelo Senhor, uma vida saudável, abençoada na sua presença, um banquete espiritual, mas escolhemos tantas outras coisas. E hoje é um tempo oportuno para que a sua vida seja plena, seja abençoada, para que você viva os seus dias nessa terra com uma certeza absoluta no seu coração: eu tenho uma aliança com Deus e isso basta. Como o pastor Hugo falou, eu tenho uma palavra de Deus, e se eu tenho uma palavra de Deus, eu tenho tudo. E hoje nós queremos orar para que essa bênção se concretize sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Nós vamos entoar essa canção que diz: se eu tenho uma palavra de Deus, eu tenho tudo. E eu quero que você faça dela a sua oração nessa noite, a fim de dizer ao Senhor que você tem compromisso com Ele. Pode ficar no lugar onde você está mesmo. Prepara o seu coração para vivenciar as melhores promessas do Senhor, para vivenciar um tempo novo sobre a tua história. Se você hoje tem se afastado do Senhor, renove a sua aliança com Ele. Diga que você precisa dEle, que você precisa da palavra dEle, que a vida não faz sentido sem a presença dEle sobre o seu coração. Feche os teus olhos. Aleluia, Senhor. Eu te darei as
Vamos dizer isso mais uma vez. Nós sabemos em quem cremos. Que eu sei que tenho crido, sim, eu sei que tenho crido, e o meu Deus, Ele é fiel, porque eu sei que eu tenho crido, que eu sei que tenho crido, sim, eu sei que tenho crido, e o meu Deus, Ele é fiel, porque eu sei que tenho crido, se eu sei que tenho crido, e o meu Deus, Ele é fiel, Ele não é homem pra mentir, Ele não é homem pra mentir, nem se arrepender. Se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. Ele não é. Ele não é homem pra mentir, nem se arrepender. Se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. Coloque uma de suas mãos sobre o seu coração. Oh Pai, nessa noite, os nossos corações, as nossas almas foram alimentadas pela Tua palavra. Obrigado, Jesus, porque de alguma maneira, Senhor, nessa noite a reflexão da morte, a reflexão da brevidade que é a vida nesse mundo, tocou profundamente os nossos corações quando agora entendemos, Senhor, quanto tempo às vezes desperdiçamos com coisas, com circunstâncias, com anseios da nossa alma que não nos levarão a lugar nenhum. Jesus, nessa noite nos dê sabedoria para escolher as coisas do Senhor, para escolher as coisas do alto, para definir de uma vez por todas que o nosso coração tem dono, que a nossa história está em Tuas mãos. Não deixe com que o mal desta geração, a ansiedade, a depressão, ó Deus, as disfunções emocionais se apoderem da vida do Teu povo, Senhor. Antes nos dê sabedoria para viver uma vida nessa terra feliz, abençoada, uma vida simples, valorizar pessoas, cultivar bons relacionamentos, frequentar lugares abençoados como a Tua casa, que enche os nossos corações de motivação, de alegria, Senhor. Pai, muito obrigado, porque esse ambiente que o Senhor preparou hoje é um ambiente de crescimento, de avanço, de reflexão profunda dos anseios as quais a nossa alma tem buscado. E hoje, Senhor, que a Tua palavra seja um alento para os nossos corações, quando nós sabemos que o mais importante das nossas vidas nós temos, que é o Senhor. Por isso gastaremos a nossa vida aos Teus pés, faremos aquilo que é o desejo do Senhor para as nossas vidas. Eu profetizo que o Teu povo, Senhor, se moverá nos dias de sua vida, segundo os intentos do Teu coração. Eu profetizo que a Tua igreja, que o povo do Senhor aqui em Araponga, Senhor, defina o Senhor como a prioridade absoluta dos seus corações. E por onde eles andarem, a Tua palavra seja pregada, o amor do Senhor seja visto através da vida deles. Porque quando chegarmos ao final da nossa história nessa terra, Senhor, nós queremos ter a recompensa de uma vida frutífera, abençoada, de uma vida de relacionamento, Senhor, intencionais, quando na verdade o nosso único desejo foi glorificar o Senhor nessa terra. Obrigado por esse tempo tão especial que o Senhor preparou na vida de hoje. Oramos
pela vida do pastor Hugo, da pastora Eide. Oramos pela família, pela vida da Fátima, com a ausência agora do Valtair, Senhor. Oramos pelo seu irmão, oramos por todos os irmãos da família, Senhor, para que o Senhor possa consolar, direcionar, abençoar. Oramos também nesse momento pela comunidade cristã Ruá, lá em Marialva, Senhor, qual profetizamos que o Senhor possa abençoar aquela igreja, assim como tem abençoado os seus pastores, que o Senhor possa frutificar aquela cidade, possa se render a Cristo, e ali naquela igreja, eles encontrem um altar de adoração ao Senhor. Nós profetizamos bênçãos, e ó Pai, a palavra do Senhor permanente sobre o coração dos teus filhos, sobre a igreja ali em Marialva. Obrigado por essa noite tão especial, Senhor. Agora nos dê uma semana de vitória, Senhor. Que o teu povo saia daqui hoje crendo, mais profundamente sabendo que o Senhor tem planos e propósitos sobre as suas vidas. E queremos viver uma vida que vale a pena, Senhor. Queremos viver uma vida que glorifique o teu nome nessa terra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Aplauda o Senhor nessa noite, querido. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Deus abençoe você. Uma boa semana. Vai na bênção, vai na paz. Cumprimenta quem está perto de você em nome de Jesus.